Oh, meu Deus do céu. Tem que falar concreto, pastor. Quem está vivo da glória. É isso aí. Quem está vivo da glória. Amém? Estenda as suas mãos para cá. Em nome de Jesus. Tenho certeza que a palavra já foi revelada. E a gente nunca ora pelo pregador, mas ora pela gente mesmo. Porque nossos ouvidos precisam estar preparados para ouvir tudo aquilo que o Senhor vai direcionar. A palavra já foi revelada no coração do servo dele. E eu tenho certeza que ele será a boca de Deus essa noite. Amém? Estenda as mãos para cá. Altíssimo Deus, soberano e eterno Pai, o teu servo, Pai, está aqui no teu altar. Nesse altar, ó Deus, que sai daqui palavras de mudança de destino. Pai, essa noite não será diferente. Ah, Deus, eu sinto o Senhor aqui. Eu sinto o Senhor aqui essa noite, meu Deus. E eu sei que o Senhor vai usar o teu servo poderosamente, Deus. Oh Deus, nos conduz a um lugar de entendimento. Para ouvir a sua voz falando conosco. Oh Espírito Santo, toma condução nesse momento. Que nenhuma potestade, que nenhum principado das trevas venha blindar os corações e os ouvidos. Oh Jesus, para ouvir a tua palavra. E que essa noite seja noite de reconciliação, noite de salvação de almas. Oh, aleluia! Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Os intercessores ficam aí na intercessão, que hoje Deus vai salvar aqui. Amém? Amém. Fique intercedendo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Poder sentar, irmãos. Motivo de muita alegria estar juntamente com vocês nessa noite. Viemos ali do Rio Grande da Serra e eu pedi para os irmãos colocarem uma foto aí. Essa foto ela foi tirada ontem e nessa foto está faltando algumas pessoas e uma delas sou eu. Porque eu tinha saído para ir lá no Itaparque buscar o Levi, porque as horas já eram avançadas, nós deixamos ele na casa da avó. E eu fui com a Teté, com a Stephanie lá buscar o bebê, na hora que eles tiraram a foto. Então no final do culto, nós vamos tirar outra foto, porque nessa foto estará ainda eu, o Mô José, o Kevin e a Stephanie e o Levi. Então nós vamos acrescentar 5 pessoas nessa foto. Irmãos, aqui está os nossos irmãos que moram no Rio Grande da Serra, que têm nos ajudado na obra ali. As crianças, irmãos, são o Ministério do Louvor. Aquelas crianças que estão ali são o Ministério do Louvor. E os irmãos podem ter certeza que através dessas crianças tem saído um louvor perfeito para o Senhor. Porque quem tem treinado essas crianças é o próprio Deus. É o Espírito Santo que tem usado elas para, através do louvor, falar ao nosso coração. Então é motivo de muita alegria, porque a igreja, ela está crescendo. Esses irmãos, eu quero, antes da mensagem, dizer que eles estão aqui conosco nessa noite novamente. Nós somos ali pastores da igreja, e eu quero dizer algo muito importante para os irmãos. Um pastor, um líder, como um pai, quando ele vai para algum lugar, quando ele está fazendo algo, ele quer que ali a sua equipe, os seus liderados estejam juntos. E esses irmãos são um grupo pequeno, mas são muito fiéis a nós. Eles estão conosco nessa noite, eles estiveram ontem conosco, e naquilo que nós precisamos, eles têm nos abençoado. Quero dizer aos irmãos, que talvez nós pudéssemos orar por uma multidão, mas será que a multidão estaria conosco? Nós temos um grupo pequeno, mas que está conosco. Não é diferente na vida do pastor Milton e da pastora Débora. Eles não oram pela multidão, mas eles oram para que aqueles que estão aqui estejam com eles também, no momento da luta, no momento da batalha. Então seja um com o seu pastor, com o seu líder, que a bênção de Deus estará sobre a tua vida também. Amém, irmãos? E antes da mensagem também eu quero agradecer a Deus,
Ontem nós estivemos aqui e foi um mover sobrenatural. Nós sabemos que tiveram alguns irmãos que não puderam estar conosco porque estavam em outro evento. Algumas pessoas da nossa equipe também, do jantar de casais. Nós louvamos a Deus porque vocês oraram por isso, oraram pelo louvorzão de ontem, vocês contribuíram de alguma forma para que ontem nós pudéssemos fazer aquele evento, que foi sim algo tremendo, maravilhoso. Nós vimos aqui nesse lugar uma manifestação do poder de Deus sobrenatural. Pessoas foram curadas aqui ontem, pessoas foram renovadas pelo poder de Deus. Amém, irmãos? Nossa gratidão a todos aqueles que de alguma forma estiveram colaborando conosco. E a outras, irmãos, é para edificar a vida dos irmãos e mais uma vez agradecer. Irmãos, há 10 anos atrás eu já estava aqui nessa igreja, estou juntamente com o pastor Milton, com a pastora Débora aqui há praticamente 13 anos. E há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu passei por 7 cirurgias na coluna, eu não andava, eu estava numa cadeira de roda. Foram 7 cirurgias muito difíceis, foram 28 internação, tudo isso em questão de 2 anos. E na última cirurgia eu descobri que eu estava com câncer. E ali a luta foi muito maior, porque vencer um câncer é somente com Deus. Sem Deus eu acredito que seja impossível, porque a medicina ela jamais vai te dar uma cura, mas o Senhor Jesus, Ele nos cura. E naquela época, passamos por esse processo juntamente com os irmãos e vencemos o câncer. Há 5 meses atrás, irmãos, recebi uma notícia muito triste na época de 5 meses atrás, que o câncer ele voltou. O câncer estava fazendo parte da minha vida novamente. Seria mais uma batalha a ser travada, mais uma luta para conquistar. No dia que eu fiquei sabendo dessa notícia, foi uma quarta-feira, eu conversei com a minha esposa e falei: olha, nós não vamos comentar nem com o pastor Milton, nem com a pastora Débora, nem com os irmãos da igreja, nós vamos ficar com essa notícia só para nós, eu vou cuidar disso, eu vou passar por esse momento. Mas aquilo me abateu muito. Chegou no domingo, eu fui para o culto no domingo, e antes de começar o culto eu pedi para o irmão Fábio: irmão, você pode fazer a abertura do culto? Poderia fazer a abertura? O irmão Fábio falou: sim, pastor, eu posso. E a hora que ele pegou o microfone, ele falou assim: pastor, de sexta para sábado eu tive um sonho. Nesse sonho Deus mandou te dar um recado para o senhor e para a pastora. Eu não entendo nada, não sei o que está acontecendo, não entendi. Vou dar o recado aqui no púlpito mesmo, porque se o senhor me deu a oportunidade, o senhor vai entender o que Deus está falando. E ali ele disse assim: fala para o pastor Vanderlei que tudo aquilo que eu fiz no passado eu vou fazer novamente. O irmão não sabia de nada. E ali aquilo acalmou meu coração. Aquilo me trouxe paz, me trouxe tranquilidade. E eu comecei num processo. E ali Deus providenciou tudo, porque eu não tinha como pagar isso aí. Até um convênio que há 10 anos atrás tinha sido tirado de mim, ele retornou esse convênio. E eu comecei a fazer a radioterapia. Semana passada eu fiz 35 sessões de radioterapia e eu terminei. E aí eu fiz os exames e esse câncer hoje ele está neutralizado para a glória do Senhor. Então eu sirvo a um Deus que faz milagres. Eu sirvo a um Deus que o impossível não existe. E como eu tenho falado aqui neste lugar, irmãos, ninguém pede para ter um câncer. O pastor William, ele é um testemunho vivo, passando por uma luta tremenda. E ele não pediu para passar pelo que ele está passando. O pastor David, ele passou por um problema sério de câncer. Estava entre a vida e a morte. E hoje ele está aqui de pé. Então eu quero dizer algo para os irmãos. Que tudo aquilo que vem sobre nós, que nós não procuramos, Deus está conosco para nos curar, para Deus nos restaurar e nos dar vitória. Então, se você está passando por algo que você não provocou, saiba que você tem um Deus que cuida de você, um Deus que não dorme, que não descansa, que 24 horas tem cuidado de você. Mas hoje nós queremos ouvir a palavra de Deus.
E a palavra de Deus também diz algo muito importante que nós vamos falar um pouco essa noite. Que se algo você está vivendo que foi provocado por você, você tem um Deus que te fortalece, mas Deus ele te dá coragem para você hoje assumir o problema que tem sido causado por você mesmo, e você tomar uma atitude de não voltar para a sua casa carregando este problema, mas confessando ele, pedindo perdão a Deus e pedindo força para lutar contra esse mal, seja ele qual for, seja qual ele. Muitas das vezes uma pessoa ela está na igreja, está com um vício, com algo que está destruindo a vida dela, e ela tem assim a condição de dizer, mas eu estou fazendo mal para mim mesmo. Não! Todo mal que acontece sobre a minha vida, automaticamente eu estou destruindo a minha casa, a minha família. Quando um homem ele não se cuida, ele destrói o seu casamento, a sua família. Quando um homem não cuida dos seus filhos, ele destrói a sua família. Quando você é um mau profissional, você está lesando a empresa que você trabalha. Quando você é um homem ou uma mulher de Deus que dá um mau testemunho, você está envergonhando o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta noite, eu entendo claramente, nós temos aqui 4 pastores que estão aí sentados. Juntamente com ele, 4 pastoras. Nós temos homens, 12 do pastor Milton, mulheres de Deus, que poderiam estar aqui ministrando a palavra. São pessoas até muito mais preparadas que eu. Mas nós entendemos algo, que aquilo que sai daqui para vocês não é do homem, é de Deus. Então, saiba que o teu coração nessa noite é o lugar que a palavra quer encontrar. Essa semente tem que ser encontrada no teu coração, para que nesta noite, como Deus fez o milagre da minha vida, na vida do pastor David, na vida do pastor William, na vida do Levi, e Deus tem feito tantos milagres, possa mudar a tua história nesta noite. Nós não podemos nos conformar com uma mesmice, com uma vida miserável, irmãos. E eu não estou falando assim financeiramente, não. Eu estou falando espiritualmente. Hoje eu estou em bem, amanhã eu estou mal. Não, a tua vida tem que ser constante com o Senhor. Você tem que estar sempre bem com Deus. Porque a Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, está escrito: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Então o Senhor disse que se você clamar, Ele virá em teu socorro. Amém? Então, muito obrigado pelas orações. Obrigado porque vocês são motivo de muita alegria no meu coração. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, irmãos. Eu quero ler apenas 3 versículos com os irmãos. Êxodo capítulo 33, versículo 12, 13, 14 e 15. Quem não tem a palavra, a Bíblia está aqui, irmãos. Os irmãos acompanhem comigo, por favor. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e te conhecerei, para que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. E respondeu-lhe: irá a minha face contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua face não for conosco, não nos faça subir daqui. Até aqui, irmãos. Irmãos, eu quero falar um pouquinho a respeito do que está acontecendo no livro de Êxodo, capítulo 33. Mas eu não poderia deixar de voltar um pouco no tempo e falar a respeito de um Deus que está falando com um homem chamado Moisés. E o que é impressionante, irmãos, é saber que Moisés era aquele que conversava com Deus, que tinha um relacionamento consolidado com Deus.
um relacionamento de falar com Deus face a face. Um homem que tinha a responsabilidade de trazer de Deus a mensagem para o povo, a direção para o povo. E quem era esse povo? A palavra de Deus vai dizer que o livro de Êxodo é o livro da saída, o livro onde ele vai expor a saída de um povo que durante 400 anos ele esteve como escravo do Egito, escravo de Faraó. E na escravidão esse povo sofreu todo tipo de vergonha, tudo aquilo que uma pessoa escrava pode passar, o povo de Deus passou. E a história toda, ela vai começar lá atrás, com Deus usando um homem comum, um homem como nós, que se colocou na brecha para ser usado por Deus. Um homem com pecado, um homem com defeito, mas um homem que decidiu ouvir, quando teve ali uma experiência com Deus na sarça ardente, ele ouviu e mesmo colocando todos os impedimentos que nós colocamos para não fazer a obra de Deus, ele aceitou o desafio. E a Bíblia diz que esse homem, Moisés, usado por Deus, ele tem a responsabilidade de tirar mais de 3 milhões de pessoas do Egito, numa caminhada onde Deus ele fala que tinha uma promessa para esse povo, tirar o povo da escravidão e levar esse povo para uma terra, que seria a terra deles, onde eles iam criar os seus filhos, onde eles iam plantar, onde eles teriam ali, iam suprir as suas necessidades. E o Deus Todo-Poderoso estaria com eles em todo o momento. Ou seja, Deus, ele sempre fez uma promessa de estar junto com esse povo. Ou seja, os israelitas, eles saem da escravidão do Egito, e nós vemos que de uma forma toda especial, a presença de Deus sempre estava com aquele povo. Era à noite, era de dia, Deus era presente na vida desse povo. E veja bem, no capítulo 32, que antecede o capítulo 33, quando nós chegamos a essa mensagem, esse povo que sempre foi cuidado por Deus, esse povo que sempre teve o melhor de Deus, esse povo que um dia estava na escravidão, ele não fez nada diferente do que hoje nós que somos chamados povo de Deus fazemos também. Por coisas às vezes tão pequenas, nós viramos as costas para Deus. Nós esquecemos da nossa história, esquecemos do nosso passado. Irmãos, o nosso passado, talvez, não sei o seu, mas o meu talvez fosse um passado de vergonha, fosse um passado que trouxesse muito sofrimento e muita dor. Mas hoje o nosso passado, ele serve de testemunho para tirar muitas pessoas que talvez estejam vivendo o mesmo que eu e você. Mas nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou. E como durante todo esse trajeto da minha vida ou da sua vida, como Deus tem cuidado de você e como Deus tem cuidado de mim. Quero dizer algo, irmãos, que o nosso grande mal, o mal daquele povo, o mal do povo de Deus hoje é que, se eu fizesse uma pergunta aqui, quem é que não tem nenhum problema? Quem é que está tudo bem aqui? Algumas pessoas que estão aqui vão dizer: a minha vida está perfeita. Pastor, eu não tenho problema, tenho um bom salário, um bom emprego, uma família linda, tenho saúde, não tenho problemas. Talvez você seja essa pessoa, mas eu vou encontrar aqui também pessoas que vão dizer: pastor, está complicado, tenho um laudo de um câncer. Pastor, eu estou desempregado. Pastor, o meu filho está envolvido com drogas. Talvez o seu problema, talvez você não esteja como o primeiro, talvez você esteja cheio de problemas. Eu quero te dizer algo que você vai concordar comigo. Quem está com a vida tudo bem hoje, que acha que não precisa de mais nada, que pode dar uma volta para o mundão, deixar um pouco Deus de lado, vir assistir o culto, e aqui é pura santidade, mas lá fora é pura carne. Eu quero dizer algo, que você pode estar bem hoje, mas você não sabe amanhã. 6 meses atrás eu não sabia que tinha um risco de morte sobre a minha vida, mas um dia eu fui no médico e descobri que estava tudo ruim, quando eu pensei que estava tudo bom. Então, se você acha que a tua vida está tudo bem, cuidado, porque amanhã, talvez hoje você não precisa ser cuidado por Deus e acha que não, mas amanhã você vai precisar da misericórdia de Deus. E você que está com a vida toda de ponta cabeça, eu quero dizer algo: se hoje
você tomar uma posição diferente de tudo aquilo que você está fazendo, eu posso te garantir que amanhã a tua vida, ou ainda hoje, ela pode ser mudada. Então muitas pessoas, quando está tudo bem, elas levam a vida de qualquer maneira e não está nem aí. E tem pessoas que estão com um monte de problema, que ao invés de buscar a Deus e se posicionar com Deus, volta para o mundão. No mundo está melhor do que dentro da igreja. Sou dizimista, vou para o culto e está tudo errado. Irmão, saiba que neste mundo, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo passareis por aflições, mas tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse povo aqui que tinha todo esse cuidado de Deus, que foi tirado do Egito, Egito é lugar de escravidão. Agora, Deus chama Moisés e fala para Moisés no capítulo 32, Moisés, você vai subir no monte, Monte Sinai, e ali eu vou falar com você, Moisés, e ali eu vou dar para você as leis, eu vou entregar nas tuas mãos, Moisés, os 10 mandamentos, porque eu quero que esse povo seja um povo que obedeça a minha palavra. Eu quero que esse povo, ele realmente, ele viva tudo aquilo que eu estou ensinando. E Moisés vai para o monte, e ali quem fica? Toda a congregação, todos os filhos de Israel, e ali juntamente com os filhos quem? Arão, sacerdote. E Moisés vai para o monte, e ali ele fica 40 dias. E Deus falando com ele, e Deus entregando as leis. Mas Deus já avisa Moisés, Moisés, desce, porque lá embaixo tem barulho, tem coisa errada. Deus já começa a preparar o coração de Moisés. Eu quero ministrar uma palavra ao coração de vocês nessa noite, sobre o tema: a presença de Deus nos levará a viver as suas promessas. Aquele povo, ele tinha a promessa, mas agora, quando Moisés desce do monte, com os 10 mandamentos, o que ele encontra? Um barulho, há um barulho no meio do arraial, há um barulho no meio da congregação, mas não era um barulho de adoração, não era um barulho de louvor, porque o povo, ele se reúne, e ele diz, Moisés não está conosco, Deus não está falando conosco, vamos construir para nós um Deus, nós precisamos de um Deus para adorar. E ali Arão, sacerdote, ele fala para que todos que tivessem um brinco, uma corrente, um colar, alguma especiaria de ouro, que trouxessem para que eles fizessem ali um bezerro de ouro. E eles fazem então aquele Deus, e eles começam a adorar aquele Deus. Então aquele barulho que estava no meio do arraial, no meio da congregação, era o barulho de um povo que se esqueceu das promessas, que esqueceu de um povo que o havia tirado do cativeiro, e agora eles começam a adorar outro Deus. Eles começam agora, viraram as costas para Deus, e agora eles têm um Deus para adorar. Eles queriam um Deus para adorar. Isso, quando Moisés vê, Moisés ele fica tão chateado, tão angustiado, que ele quebra aquelas pedras onde foram escritas os 10 mandamentos pelo próprio dedo de Deus. Tão forte foi a ira de Moisés, o desgosto de Moisés. E veja bem, aquele povo ele queria somente as bênçãos. Esse que é o maior problema do ser humano. Eles não estavam se importando com a presença de Deus. Eles queriam as bênçãos, porque se eles fizessem um Deus, eles também teriam uma bênção. Mas eles estavam diante de um Deus que não fala, de um Deus que não ouve, de um Deus que não responde. Eles esqueceram de um Deus que estava ali suprindo toda a necessidade, cuidando daquelas pessoas. E eles viraram as costas para o Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, hoje, que nós temos um Deus que é onipresente. Ele está em todo lugar, em todo tempo.
olhando a nossa vida, nos acompanhando. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar, a nossa caminhada. A nossa vida, ela está descoberta diante dos olhos do Senhor. Então, é impossível que um homem, ele escape do olhar de Deus. É impossível um homem estar distante do olhar do Senhor. O Salmo 139, versículo 7, o salmista diz: para onde eu me esconderei da face do Senhor? E nós sabemos também, irmãos, que Deus, não somente Ele está em todo lugar, mas Ele está no céu, nos lugares celestiais. Toda a autoridade está sobre as suas mãos. Todo governo está sobre Ele. Deus governa céu, terra, e até as profundezas da terra. O governo é o governo de Deus. Então veja bem, nós não podemos nos precipitar nas nossas decisões e nas nossas atitudes, porque talvez nós não estamos ouvindo uma resposta do Senhor. Aquele povo queria uma resposta imediata. Moisés não está, Deus não fala mais conosco, e se Moisés não voltar? E é assim que muitas das vezes nós tomamos uma decisão precipitada. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, no versículo 2, está escrito que nós não devemos precipitar com a nossa boca e nem com o nosso coração, em nem apressar nenhuma palavra que seja contra o Senhor, contra o céu, ou seja, algo que possa maldizer o nome do Senhor, ou que possa amaldiçoar a tua vida. Nós não temos esse poder e nem essa autoridade delegada por Deus. E nós precisamos entender também que o Senhor, Ele tem uma presença especial no meio do seu povo. Mesmo Ele estando ali com Moisés, ali no Monte Sinai, Ele estava cuidando do povo. Então, bem ou mal, não importa qual seja a tua condição, Deus, Ele está muito bem perto de você. Deus não te abandonou. Deus não desistiu do projeto que Ele tem para a tua vida. Deus não abandonou a tua casa, a tua família. Deus jamais, porque Ele tem esse local especial em nossa vida. Mas para que isso seja necessário, irmãos, nós precisamos entender muito bem nessa noite, irmãos. O próprio Senhor Jesus Cristo, na parábola do semeador, que está lá no Evangelho de Mateus capítulo 13, ele fala que a semente é a palavra de Deus é uma semente, e essa palavra, ela tem uma direção, um destino, é o coração do homem, mas ela diz que essa palavra, ela encontra quatro lugares onde, quando ela é lançada, ela encontra um destino. O destino é no meio do caminho. Às vezes, irmãos, nós estamos na igreja, mas às vezes até esperando uma mensagem do WhatsApp, do celular, ou uma resposta de alguém que tem para nos dar. Nós estamos às vezes na igreja, mas preocupados com o que vai acontecer amanhã, e essa semente é roubada. E às vezes essa semente cai no meio de pedregais. Você está tão confuso, com tantos problemas, que essa semente não encontra o teu coração. E às vezes essa semente, ela cai no meio dos espinhos. Você está com o coração tão duro, você não consegue amar, você não consegue perdoar, e você está dentro da igreja, só que não tem mudança, não tem resultado, porque é impossível essa semente, ela germinar, ou na beira do caminho, no meio dos pedregais, ou no meio dos espinhos. Mas diz que uma semente, ela caiu em terra boa, e essa, ela germinou e deu fruto. Então, irmãos, o nosso coração nessa noite, ele precisa estar com o coração aberto, porque o alvo de Deus nessa noite é o teu coração. É o teu coração. Então veja bem, você tem que voltar para a tua casa nessa noite com essa palavra, com essa semente lançada e plantada no teu coração, para que o Senhor Jesus Cristo, Ele faça com que o teu milagre aconteça, o teu sonho se realize. Isso, irmão querido,
não vai depender de uma ação poderosa do pastor, do teu líder. Isso é você com Deus. Isso é você e Deus. E eu quero dizer algo no primeiro tópico que eu quero falar nessa noite, que a presença de Deus, que era tudo aquilo que aquele povo não poderia perder, e que nós não podemos perder, ela traz libertação para nós. Foi o próprio Deus quem tirou o povo da opressão de Faraó. A manifestação do poder de Deus foi o suficiente para Faraó libertar o povo. Não foi uma ação de Moisés, não foi uma autoridade de Moisés, não foi a sabedoria de Moisés, mas foi o próprio Deus. Quando o Faraó ele endureceu seu coração, Deus envia ali 10 pragas no Egito, e na 10ª praga Faraó ele liberta o povo. Então há uma ação, porque o povo agora na escravidão, o povo começa a clamar ao Senhor, começa a clamar por aquela libertação. E quando o povo começa a clamar, lá no capítulo 3 do livro de Êxodo, o Senhor fala para Moisés: certamente ouvi a aflição do meu povo, que ele está no Egito, ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exatores, e eu conheço-lhe o sofrimento. Então aí Deus fala assim: eu vou para livrar esse povo. Deus desce para livrar o povo. Quando nós oramos, quando nós confiamos, quando nós andamos na presença de Deus, a palavra diz que Deus ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa aflição e Ele vem ao nosso socorro. Não porque você é melhor ou é menor, querido, é porque a misericórdia do Senhor, ela te alcança. A misericórdia do Senhor, ela está disponível para nós, e não é por méritos. No livro de Efésios, que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que você não se glorie. É dom de Deus, é graça de Deus, favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas nos alcança pela misericórdia de Deus, irmãos. Essa graça, esse amor pode alcançar hoje a tua casa, a tua vida, a situação que você está vivendo. Agora veja bem, o que significa o Egito para os filhos de Israel. O Egito, irmãos, é lugar de escravidão. Egito é lugar de sofrimento, de cativeiro, é lugar de pecado. Veja bem, quando a pessoa está na escravidão, há uma opressão maligna, há um sofrimento, e esse sofrimento é muito maior do que nós podemos imaginar, porque quem está no Egito, quem é escravo, ele é oprimido dia e noite por Satanás, o acusador. Então o que traz sofrimento na vida do povo é o pecado, é a escravidão, é aquilo que impede você dar mais um passo diante de Deus, é o que te impede você viver um milagre, viver um sobrenatural da parte de Deus. E veja bem, irmãos, quantas pessoas hoje são escravos do pecado por seus instintos, paixão, por vícios e pela sua própria força. Irmãos, não subestime que há no meio do povo de Deus muitas pessoas que batem no peito e falam: eu me garanto, eu posso. Mas também está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, que aquele que está em pé, cuide para não cair. Cuide para não cair. Então veja bem, tudo isso, a saída do Egito foi um processo longo, um processo até dolorido, mas que foi tratado pelo próprio Deus. A resistência de Faraó, tudo aquilo, mas foi uma ação de Deus que proveu a libertação daquele povo. Então veja bem, entenda aqui, irmãos, que o Egito, ele é o símbolo de Satanás, é do pecado, é da escravidão que opera contra os filhos de Deus.
Portanto, a igreja, ela precisa avançar. Nós somos a igreja. Nós precisamos lutar contra o pecado, lutar contra o mal. Irmãos, nós estamos, e vou falar hoje para o Rio Grande da Serra, há 5 anos no Rio Grande da Serra, 3 anos como igreja. Rio Grande da Serra é uma cidade onde 90% das pessoas já são conhecedoras da palavra, pessoas que foram batizadas nas águas, mas que vivem uma vida longe de Deus, uma vida que agrada ao pecado, pelas suas paixões, pelas suas concupiscências. Irmãos, então veja bem, como há vitória sobre o pecado se a pessoa está vivendo no pecado. Então veja bem, nós precisamos vencer esse mal. Ou seja, é melhor você trocar o mundo inteiro pela presença de Deus, do que você trocar a presença de Deus pelo mundo, querido, por tudo aquilo que o mundo possa te oferecer. Talvez, sabe, uma boa casa, um bom carro, muito dinheiro, muitas coisas que vão trazer alegria e vão satisfazer o teu ego, mas isso aí não vai te trazer salvação e não vai trazer a presença de Deus para dentro da tua casa. Tudo que vem do mundo é passageiro, e tudo aquilo que vem de Deus para nós é eterno. Começa aqui, mas não acaba com a morte. Ela se estende para uma vida eterna na presença do Senhor. Então veja bem, nós precisamos entender, irmãos, que a presença manifesta do Senhor Jesus Cristo tem que estar na nossa vida. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, a sua presença, ela faz parte de nós. Naquela época, eles procuraram Moisés para ouvir a voz de Deus. Hoje nós não precisamos procurar Moisés ou procurar o pastor Milton para ouvir a voz de Deus, porque o Espírito Santo, ele habita no nosso coração, ele fala conosco, e ele nas nossas fraquezas, ele nos fortalece, ele nos renova. Ou seja, a presença de Deus nos traz libertação. Irmãos, eu quero também falar um pouquinho a respeito de que a presença de Deus, ela nos dá uma direção. Eu não sei como anda a sua vida hoje. Talvez você não saiba para onde ir, que caminho tomar, que decisão tomar. Quero dizer algo, que uma das preocupações de Deus com a igreja é uma direção. E Deus, quando leva Moisés para o Monte Sinai, para dar ali os mandamentos, é que ele queria que o povo tivesse uma direção para seguir, que aquele povo tivesse instrução. Ou seja, nós vamos ver que o propósito de Deus é guiar a igreja, nos guiar para uma direção certa, sabe, caminhando. Aquele povo, ele tinha uma promessa, a terra de Canaã, mas aquele povo, para chegar em Canaã, aquele povo precisaria ter uma direção a seguir. Nós temos uma direção a seguir hoje, a palavra de Deus. Você quer viver no céu? Você quer ter a vida eterna? Você quer ter o seu casamento abençoado? Você quer ser um homem, ou seja, que tem o caráter de Cristo, uma mulher que tem o caráter de Cristo, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa? Quer ser um homem de valor, um pai de família? Então tenha a palavra de Deus como uma bússola para a tua vida. A palavra de Deus é a direção para nós. Veja bem, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 21, 22, está escrito assim, que o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou o povo da coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. A Bíblia diz que a coluna de nuvem, ela guiava o povo. A nuvem, irmãos, é um símbolo da presença de Deus. A nuvem é um símbolo da presença de Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus em nós. Aquela geração, naquele momento, ela aprendeu a ser guiada por Deus através daquela nuvem. E hoje nós temos a palavra, e não aprendemos a ser guiados por Deus pela palavra, porque não conhecemos a palavra, porque não temos base na palavra. Somos levados por qualquer notícia. Hoje tem YouTube, tem tanta pregação, tantos pregadores, tantas doutrinas, tantas igrejas, e as pessoas, elas só querem aquilo que agrada ao coração.
Talvez você não está recebendo uma palavra que agrade o teu coração nessa noite, mas pode ser uma palavra que mude a tua história, que mude a tua vida, que mude o teu amanhã e que mude totalmente o teu conceito de ser crente, ouvinte da palavra, e comece a partir de hoje a praticar aquilo que nela está escrito. Quando Deus separa Josué para caminhar com a morte de Moisés, lá no versículo 9 do capítulo 1, ele disse: Josué, não aparta da tua mão a minha palavra, antes medita nela de dia e de noite, para que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Mas às vezes parece que nós estamos esperando o governo dar uma boa notícia, ou ali os Estados Unidos mudar alguma estratégia, ou o patrão dar uma promoção, ou alguma coisa acontecer. Mas nós não temos expectativa nenhuma naquilo que Deus possa fazer na nossa vida. Tiramos todas as expectativas em Deus e colocamos no nosso autoconhecimento, irmãos, na nossa razão de ser, de pensar, naquilo que nós aprendemos na escola, na faculdade. Então veja bem, essa geração ela foi dirigida pelo Espírito Santo, por aquela nuvem, e nós somos guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, irmãos, o que faz um lugar bom ou um lugar ruim, irmãos, é a presença de Deus. Se você estiver em um lugar aonde não estiver a presença de Deus, saiba que será um lugar ruim. Mas se você estiver no lugar que a presença de Deus estiver com você, será um lugar bom. Portanto, hoje nós precisamos entender aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo para que a presença de Deus nos acompanhe, quais atitudes nós estamos tomando. Ou seja, nós queremos a presença de Deus, mas nós queremos criar o nosso próprio ambiente. Nós queremos estar em qualquer lugar. Nós queremos adorar aquilo que nós achamos que tem que ser adorado. Nos assentamos à roda dos escarnecedores. Frequentamos ambientes aonde não cabe o lugar de uma família estar, de um casal cristão estar. Ouvimos músicas e fazemos coisas porque todo mundo está fazendo, vamos fazer também. Porque aquilo que é bonito, aquilo que dá ibope, nós fazemos. Hoje, né, uma pessoa nos liga batizada nas águas, tudo, e agora mandou uma postagem: eu vou tatuar todo o meu corpo, vai ficar bonito. Parece que é bonito, todo mundo faz, mas será que agrada a Deus? As nossas decisões, as nossas atitudes, as palavras que saem da nossa boca? Então veja bem, irmãos, nós queremos a bênção de Deus. As pessoas queriam ir para Canaã, e Deus falou assim: olha, eu não vou tirar a promessa. Eu não vou tirar a promessa. Pode ir, Moisés. Pode ir, que eu fiz a promessa e eu vou cumprir a promessa. Moisés fala para Deus: Deus, se você não for comigo, Canaã não me importa, nada me importa, porque o que mais me importa é a presença de Deus. Eu não sei o que você está buscando. Tem pessoas que vêm na igreja para trocar de carro, tem pessoas que vêm na igreja para ganhar aumento da empresa, não sei. Só que é o seguinte, isso aí é o que menos importa, querido. Venha para a igreja para buscar a presença de Deus, ser renovado e ser restaurado, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busca. Para Moisés não era interessante ele ir para Canaã. Ele sabia que em Canaã ele teria tudo, mas não teria presença. Então não queira para a tua vida somente aquilo que agrada o teu coração, aquilo que talvez agrade os olhos das pessoas que estão ao teu redor, mas queira aquilo que ninguém vê, mas que está lá dentro, que é a presença do próprio Deus. Amém, irmãos? Então veja bem, isso aí é a presença de Deus que nos dá a direção através da palavra. E para finalizar, irmãos, a presença de Deus, a presença de Deus, ela nos torna pessoas compromissadas, irmãos. Sabe, compromisso é algo que faz parte da vida cristã, da vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. E esse compromisso que eu estou falando é você com a tua esposa, é você com o teu esposo, com o teu filho, com o teu ministério, com a empresa que você trabalha,
com aquilo que você colocou para a tua vida. Você tem que ser uma pessoa comprometida. Veja bem, a palavra de Deus diz que uma vida de compromisso é algo que Deus quer ver em nós. O povo adorava a Deus quando Moisés estava presente. Moisés virou as costas. Cadê o compromisso? Com a ausência de Moisés, não tem mais compromisso. Façamos um bezerro, façamos um Deus e vamos adorar um Deus. O seu compromisso não é comigo, não é com o pastor, não é com a igreja, é com Deus, querido. Começa com Deus. Então, se a tua vida está bagunçada, é com Deus. Depois vem as demais coisas. Primeiro é com Deus. Acerta a tua vida. Não adianta você chegar para a igreja, ou você chegar para Deus e disser para Deus: Senhor, restaura o meu casamento, se você não pede perdão para tua esposa pelas palavras que você lançou na vida dela, pela falta de cuidado que você não tem com ela, com os teus filhos e com a tua casa. Se você diz: Senhor, ajuda a eu, Senhor, voltar, ser o homem de Deus que eu era. Se nem na igreja você vem, se você, agora não precisa nem trazer mais a Bíblia, traz o celular porque tem a Bíblia. Não deixa a Bíblia em casa. Então, Deus, Ele quer pessoas comprometidas. Veja bem, Deus liberta o povo, dá a direção para o povo, mas exige um compromisso do povo. E quando Ele manda lavrar as tábuas, era para que o povo, ele fosse dirigido por aquela orientação. Agora veja bem, no capítulo 34, versículo 1 e 2, Deus ele fala para Moisés: lava as tábuas de pedra como as primeiras, que eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam na primeira tábua que quebraste. Prepara-te amanhã para que subas pela manhã ao Monte Sinai e ali presentes para mim no cimo do monte. Então Deus faz isso, porque através da palavra, irmãos, a palavra de Deus, ele fala que através da palavra ele quer de nós uma aliança. E essa aliança que Deus, ele quer que nós tenhamos com ele, que está lá no livro de Êxodo 34, do 10 ao 15, ela não pode ser quebrada. Você não pode hoje, como nós falamos no início, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Um dia você adora, um dia você murmura. Um dia você é crente, um dia você não é crente. Nós precisamos ter uma vida de aliança com o Senhor, uma vida aliançada com Deus, porque a palavra de Deus, nos mandamentos, diz que se nós guardarmos a sua palavra, como Ele ordenou, Ele será fiel a nós. Deus não quebra a sua aliança. Deus não quebra. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, daquilo que o Senhor concedeu para nós. A Bíblia diz que quando Moisés ele desce do monte, quando ele desce para o monte, o povo olha para Moisés e diz que o rosto de Moisés, lá no versículo 29, ele brilhava. Ou seja, era a presença notória do próprio Deus na vida de Moisés. Você quer, se nós queremos uma mudança, irmãos, se nós queremos ver salvação na nossa casa, mudança na nossa casa, aonde nós estamos, aonde nós trabalhamos, se você quer ver desatar esse sonho que você tem lutado tanto tempo, esses sonhos, esses projetos da tua vida, Jesus precisa brilhar na tua face. Jesus precisa ser presente na minha vida, porque no momento em que você chegar para o Senhor, e você não precisa abrir a boca, porque Ele vai responder. Veja bem, irmãos, veja só, hoje talvez esteja tudo bem, e talvez você fale, está tudo tranquilo, mas você tem a certeza, você tem a convicção, se amanhã, se você precisar abrir a tua boca e pedir o socorro de Deus, a tua oração vai chegar até Ele, porque a Bíblia diz que o pecado, ele nos separa do Senhor. Esse povo, ele realmente, ele entristeceu o coração de Deus.
E Deus não quebrou a sua promessa, mas Deus fala: olha, a minha presença não irá com eles. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Muita gente hoje está andando e abandonou o seu ministério, abandonou a sua casa, a sua família, abandonou a sua igreja. E está tudo bem. Sabe por que está tudo bem? Porque ainda está comendo da semente que foi plantada lá atrás, mas essa semente acaba. E quando essa semente acabar, quando esse alimento acabar, não terá mais o alimento, e aí virá o sofrimento. Não espere vir o sofrimento. Hoje é o dia de você falar com Deus e falar: Senhor, a partir de hoje eu não quero que o Senhor mude a minha história, eu quero que o Senhor mude a minha vida, porque assim eu sei que a minha história será transformada. Amém? Aplauda ao Senhor essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Mas eu quero pedir para que os irmãos fiquem em pé, que eu quero orar. Eu quero orar pela igreja, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e entender que hoje Deus está restaurando sonhos. Pessoas estão se posicionando com Deus para um novo tempo, um tempo onde haverá muitos frutos, haverá uma grande colheita na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida secular, nas pessoas que estão ao teu redor. As pessoas verão a presença de Deus em você. Fecha teus olhos. Pai, nós louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque a tua misericórdia, ela dura para sempre. E nesta noite, a tua misericórdia, ela está estendida para nós, ó Pai. Ouvimos a tua palavra. Queremos, Senhor, não voltar para o Egito. Nós queremos avançar rumo a Canaã, Senhor. Mas, ó Pai, com a tua presença, Senhor, com o Senhor em nós, ó Pai. Ó Deus, nos perdoa, ó Deus, se nesta caminhada nós fraquejamos, nós falhamos, mas hoje nos posicionamos, porque nós queremos ter a tua palavra como uma direção para a nossa vida. É a tua palavra que irá nos direcionar a abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, o nosso chamado, Senhor, e o futuro que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós repreendemos a toda mentira de Satanás, ó Pai, a toda cilada, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, para que a partir de hoje, Pai, nós possamos viver, ó Deus, um novo tempo na tua presença. Assim nós abençoamos a igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Isso, com as suas palmas.